Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, né, gente? Acompanhe então comigo, olha só, né? O objeto de conhecimento da nossa aulinha de hoje. Temos então a aula de número 23, objeto de conhecimento, as noções de cidadania e política na Grécia e em Roma, o detalhamento, o conceito de polis, democracia, império e república. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo essa história. Queridos, um assunto para lá de interessante para a gente, então, trabalhar, né, como temática principal, que é, então, né, começar a desvendar esses mistérios, a história, então, do quê? Da Grécia Antiga. Acompanha aqui comigo, olha que imagem bonita, né? Nós temos aqui exatamente, então, uma imagem dos Jogos Olímpicos, porque toda vez que a gente lembra ou, né, é muito divulgado, então, de 4 em 4 anos, o quê? Os Jogos Olímpicos. Então, a gente sempre lembra que esses Jogos Olímpicos, eles começaram, então, lá na Grécia Antiga, tá? Acompanha aqui comigo, olha, a cada 4 anos, a Grécia Antiga vem à tona graças aos Jogos Olímpicos, como no ano, então, de 2000, na Austrália, e em 2005, na própria Grécia. A Grécia nos influenciou em vários aspectos da vida atual, como na política, né, com o termo, então, a criação do termo democracia, que significa, então, o quê, professora? O poder do povo. No teatro, nós temos, então, aí a comédia, a tragédia, né, as encenações teatrais, os figurinos. Tudo isso também demonstra aí, né, essa civilização antiga chamada, então, de Grécia Antiga. E a gente também tem essa influência aonde? Na economia e socialmente. Afinal de contas, a gente está no Brasil, nós vivemos numa democracia. Um conceito, então, que foi criado lá nessa Grécia Antiga. Acompanha ali comigo, olha só, nós temos, então, agora para vocês um mapinha de onde ficava aí localizado essa Grécia Antiga, ok? A Grécia Antiga abrangia, então, as terras da Península Balcânica, e um grande número de ilhas situadas à sua volta. Além disso, ao longo do tempo, os gregos ocuparam uma faixa, né, de terras na Ásia Menor, Grécia Asiática, a porção sul da Península Itálica e a ilha da Sicília, tá? Que a gente chamava então de Magna Grécia. O litoral grego é bastante recortado, possui bons portos naturais, é facilmente navegável e que certamente contribuiu para estimular a navegação e o comércio marítimo. Por isso que nessa região, então, aí, né, do Lácio, essa região, então, da Península da Ática, da Península do Peloponeso, era, então, a localização, então, dessas cidades, estados gregas, tá? Acompanha ali comigo, então, vamos falar um pouco sobre essa divisão da história da Grécia. Então, para melhor estudar a história da Grécia Antiga, os historiadores a dividiram em 5 grandes períodos, que são o período pré-homérico, acompanha aí comigo, o período homérico, vamos lá, né? O período pré-homérico, o período homérico, o período, então, aí, arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então, olha só, a gente vai ver exatamente, guardem nas vossas cabecinhas, a importância, então, dessa divisão. É exatamente essa divisão, então, que a gente vê da história, que a gente pode chamar, então, de história política aí da Grécia. Vamos lá, então, olha só. Prosseguindo, nós temos, então, o primeiro grande período, que é, então, o período pré-homérico, tá, gente? Ele vai corresponder, então, à primeira fase da Grécia Antiga, que ocorreu durante os anos 2000 a.C. a 1200 a.C.
O período pré-homérico, ele originou o desenvolvimento da civilização grega, que foi constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade, então, que invadiram essa região. Então, olha só, acompanha comigo aqui uma palavrinha interessante, é a miscigenação. O que é isso, professora? É a mistura, então, de vários povos. Olha só, acompanha aí comigo. Nós temos, então, aí os cretenses, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Todos esses povos são eles, então, que vão invadir esta região, tá? Aí é onde fica, então, essa Grécia Antiga. São, então, populações que estão começando a chegar, né, e aí a se desenvolver. É a partir da junção, então, né, dos cretenses, dos aqueus, dos jônios, dos eólios e dos dórios, que nós vamos ver, então, essa civilização grega começando, né, aí a se formar. Olha só, então, ali corresponde, então, esse período homérico, corresponde, então, a uma fase inicial do povoamento, perdão, essa fase do pré-homérico. Então, é o quê? Corresponde, então, à fase inicial de povoamento da Grécia, assim, com a influência cultural desses povos, surge a cultura grega, num período de quase 100 anos, marcando essencialmente as invasões de diversos povos indo-europeus, tá? Também conhecidos como arianos. Com a invasão dos povos dórios nas regiões gregas, a sociedade da época sofreu, no período anterior à diáspora grega, dispersão de diversos povos, visto a maneira violenta que eles tomaram e destruíram diversas cidades da Hélade grega, tá? Então, observa aí comigo que é um povo, os dórios, é aquele povo briguento. Eles são, então, aí guerreiros. Exatamente por isso que daqui a pouco nós vamos ver, né, que eles vão ser aí, vão estar na raiz, então, dessa civilização espartana, homens, então, armados para a guerra, tá? Acompanha ali comigo agora o período homérico. O segundo período, que é, então, o período homérico, ele corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período pré-homérico, entre os anos de 1150 a.C. e 800 a.C. O nome dado a esta fase está relacionada com o poeta grego Homero, autor, então, dos poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. Então, na Ilíada, ele fala sobre a Guerra de Troia. Na Odisseia, então, Odisseus, ou como também era conhecido Ulisses, ele está voltando, então, para casa, né, depois, então, da Guerra de Troia, tá? Então, são livros que são importantes para a gente compreender aquele período, então, chamado de período pré-homérico, tá? Essa Odisseia, ou seja, o Ulisses, ele demora 17 anos voltando para casa e tem várias aventuras. Por isso, então, essa mistura também de aventuras é bem típica, então, desse período da Grécia Antiga. Acompanha ali comigo, olha só, no período homérico, a sociedade grega passa por uma fase de reestruturação. Esse período é resultado de pesquisas arqueológicas. Acredita-se que nesse período constituíram-se comunidades agropastoris formadas por pessoas que acreditavam descender de um ancestral comum, os genes, tá? Cada geno era formado por uma família, liderada por um chefe, o pater, tá? Então, presta atenção que essa parte aqui ela é bem interessante, tá? A gente tem, então, olha aí, é uma ancestral comum, né? A gente tem, então, aí um ancestral comum e a gente vai ver, então, olha só, o gênero era formado, então, por uma família, liderada por uma pessoa, que é, então, o pater, o pai, tá? O primeiro. Essa fase marcou, então, a substituição da cultura micênica pela gentílica. Gentílica, da onde que surgiu essa palavra? Do gênero. Dessa formação, então, do gênero, tá bom? Aonde a figura principal, então, é o pater, que é o pai, então, da família, aquela pessoa que encabeça e leva aí, né, a difusão, então, dessa família, e assim sucessivamente. Olha só, vamos, então, agora falar sobre o terceiro período, então, né, que é o período arcaico, que ele é marcado, então, o quê, né? Pelos clãs e, claro, a vida rural.
O período arcaico, entre os anos de 800 e 500 a.C., corresponde ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico. Parte da população morava no campo, mas havia agricultores que viviam nos limites urbanos. Com o passar do tempo, o crescimento dos gêneros levou à formação de uma nova organização social e política na Grécia Antiga, a cidade-estado ou polis. Duas cidades-estados se destacaram. Olha, isso aqui é importante, então guarda na tua cabecinha, tá bom? Olha só, cidade-estado ou polis. As duas principais, tá? Esparta e Atenas, são elas as duas grandes cidades-estados, então, desse período, ok? Vamos, então, olha só, falar, então, aí um pouco, caracterizar, então, o período clássico. Vamos lá. Período de maior brilho da civilização grega, por quê? Porque é comandada aí pelas duas grandes cidades, Esparta e Atenas, tá? Viveram, então, aí o seu apogeu. E os gregos envolveram-se em guerras prolongadas, né? Grandes guerras. Nesse período, houve o domínio ateniense sobre as colônias. Desenvolveram-se, então, o quê? A democracia ateniense. O período clássico também foi de guerras, tá? Mas aí a gente vai daqui a pouco aprofundar. Por quê? Né? Porque a gente tem aí, né, temos que falar então sobre duas grandes cidades-estados. Olha que fofo, estou aqui do lado, né? Aqui em cima temos máscaras de tragédia e de comédia. Toda vez que vocês ouvirem falar então um pouco sobre essa parte cultural, eu estou então caracterizando Atenas, tá? E aqui embaixo, quando a gente fala então sobre força, né, sobre guerra, eu estou falando então ali de Esparta. A cidade então militar pronta para a guerra, tá? Aonde o menino, desde pequeno, ele é formado para ser o quê? Um grande militar. Uma honra seria o quê? Defender então a sua cidade. Por isso, duas grandes cidades-estados. Eu falo então de Atenas e Esparta. Olha aí, acompanha ali comigo. Duas potências gregas, Atenas e Esparta. Atenas e Esparta são duas cidades-estados centrais para compreendermos, então, o período clássico da história da Grécia Antiga. Vamos, então, aí caracterizar a primeira grande, né, polis, a primeira grande cidade-estado, que é quem, professora? Aquela, então, que predominou no lado cultural desse período, tá? Que é, então, aí a Atenas. Vamos, então, ver aí algumas características dessa cidade. Olha só, acompanha comigo. Localizada na Península da Ática, capital da Grécia, fundada pelos jônios, Atenas estava voltada para o mar Egeu e aberta para influências externas. Tornou-se uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos, poetas e artistas. Exatamente por quê? Porque ela está voltada para o mar. Então, ela é uma cidade o quê, professora? Comercial. Por isso que ela tem o quê? Essa difusão, então, dessa cultura, tá? Por isso a filosofia vai ser muito importante ali, né? Por quê? Porque eu estou pensando racionalmente, usando a minha razão, né? Como que a gente está se desenvolvendo, por isso a gente deixa muitos escritos desse período, ok? Acompanha ali comigo, olha só, aos poucos foi se transformando, então, num grande centro comercial e passou a ameaçar o domínio dos grandes proprietários de terras. Por isso, aos poucos foram feitas reformas por legisladores. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre essa divisão social, né, dessa grande polis aí, dessa grande cidade-estado que é, então, Atenas. Acompanha ali comigo, olha só. Quando eu pensar, então, numa divisão social, vamos ter aí, né, esses três importantes, tá? Essas três importantes classes, tá? Vamos lá, então, a primeira, cidadãos. Eram os homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Marca aí na tua cabecinha. Homens, eu falei mulheres? Não. Eu falei crianças? Não. São homens adultos e livres, tá?
filhos de pais e mães atenienses. Ou seja, eu só sou cidadão se eu realmente for filho daquela nação. Perfeito? Metecos eram estrangeiros que não tinham o direito de participar da vida política. Também não tinham terras. Trabalhavam, então, com o comércio e o artesanato. Temos, então, aí a terceira classe, que é, então, os escravos. Eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não tinham direito à participação política, tá? Então, guarda aí na tua cabecinha, cidadão ateniense, cidadão, então, das polis, era quem nascesse de pai e mãe. Ao longo do tempo, né, que vai mudar. Mas aqui, nesse início, só posso ser, então, de Atenas se tiver pai e mãe. É aquela velha história que a gente sempre escuta, né? Tem que ser filho de sangue. Ele tem que ter ali toda uma ancestralidade voltada, né, para aquela cidade, ok? Então, acompanha comigo. Vamos falar agora um pouco sobre algumas reformas, tá, que aconteceram. Então, aqui eu trago para vocês alguns, né, reformistas, tá? Drácon, 621 a.C., transformou a tradição oral em leis escritas, dando menos margem para interpretações arbitrárias por parte da elite. Percebe que ali, quando eu falei para vocês sobre os cidadãos, os metecos, percebe que quem comanda a sociedade é exatamente aqueles que nasceram. Por que o Drácon vai fazer, então, leis que se transformaram da oralidade para leis escritas? Por quê? Porque havia uma elite que se utilizava, então, das leis em favor próprio. Se agora essa lei ela é escrita, todo mundo pode saber o que acontece. Vamos aí ao segundo, que é, então, Solon, tá? Acabou com a escravidão por dívida e anulou as dívidas existentes, fazendo com que muitos atenienses escravizados voltassem a ser cidadãos. Olha só aí os outros dois, acompanha ali comigo. Vou falar agora de Clístenes, tá? E aí, bota na tua cabecinha uma parte bem interessante de Clístenes, tá? Fez reformas profundas, olha, ele criou a democracia, que é então aí demos, o povo, cracia, governo, tá? E o próximo, que é então o Péricles, olha o que o Péricles fez, ele aperfeiçoou então a democracia ateniense. Olha que legal, dois grandes nomes então, né, de reformas, de pessoas que reformaram aí, né, as leis então aí ligadas, né, a essas cidades-estados. Clístenes cria a democracia, Péricles vai aperfeiçoar. Criou, inclusive, o Tribunal Popular para julgar toda a espécie de causa, tá? Que era exatamente para acabar um pouco com essas disputas das divisões sociais. Vamos, então, agora falar sobre uma outra cidade, que é, então, Esparta, meus caros. Espartas, que eu já falei para vocês, olha aqui que lindo, um guerreiro espartano. Um bom espartano é aquele homem, né, que luta por sua cidade. Uma honra para um homem espartano é morrer defendendo, então, né, toda essa parte, então, aí das polis, tudo aquilo, então, né, que representava nesse período aí as cidades-estados gregas. Então, vamos falar um pouco agora sobre Esparta, fundada na Lacônia, na península, então, do Peloponeso, por grupos dórios. Para manter a sua hegemonia na região, os integrantes da aristocracia de origem dória criaram uma estrutura militar de ação contínua, fazendo de Esparta, então, o que, meus caros? Uma potência militar na Grécia. Acompanha ali comigo, olha só. A sociedade, então, espartana, ela estava dividida em 3 grupos sociais bem distintos. Os esparciatas, os periecos e os ilotas, tá? Então, esparciatas, periecos e ilotas. Olha só, vamos ver, então, vamos caracterizar quem eram, então, esses esparciatas, né? Ou espartíatas, também chamados de espartanos. Eram, então, a elite da sociedade, descendente direto dos dórios, controlavam o poder da cidade espartana, formada por homens com mais de 30 anos, proprietários de lotes de terras, criados para serem o quê? Um grande guerreiro.
Vamos então ver agora quem eram professora os periecos, tá? Os periecos eram todos homens livres que habitavam os arredores de Esparta. Eram descendentes dos antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e não combatiam os invasores. Não tinham direitos políticos nem cidadania espartana. Se dedicavam ao comércio e à manufatura, atividade que eram proibidas, né, aos espartíatas. Por que, professor, era proibido? Se eu sou elite, eu vou, óbvio, né, tentar burlar aí o trabalho mais pesado. Vamos deixar, então, aí para os periecos. Deu para entender? Tá? Havia, então, uma divisão social. Acompanha ali comigo quem são, professor, então, os ilotas. Eles eram os integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade. Trabalhavam nas terras dos esparciatas e eram obrigados a dar a eles metade do que produziam. Percebe, então, aí essa divisão, então, na sociedade espartana. Acompanha ali comigo, então, vamos falar um pouco sobre essa educação espartana. Um cidadão espartano era criado desde pequeno para se tornar, então, aí um grande guerreiro. A partir de 7 anos, os meninos eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Aos 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplina e solidariedade. A partir dos 18, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar. Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30 anos, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois dos 60 anos é que estariam dispensados de suas obrigações militares. Então, olha só, né? Você observa então aqui que essa parte, então, da educação militar, ela vai ser um ponto principal, então, nessa cidade de Esparta, que era, então, aí, militar. Desde os 7 anos, a criança já começava, então, aí, a fazer o quê, né? Todos aí, né, os estudos para se tornar, então, um grande combatente, beleza? Olha só, acompanha ali comigo sobre a administração da cidade espartana. A cidade era dirigida por uma diarquia, isto é, governada por 2 reis que desempenhavam funções de caráter religioso e militar. Além de comandar o exército, eles eram os principais sacerdotes e juízes. Esparta, então, aí, né, tinha, então, em Esparta o quê? Quando a gente fala sobre essa parte, né, também administrativa, também, né, como que era toda essa parte da administração, então, agora, espartana, acompanha ali comigo a Gerúsia, conselho composto de 28 anciãos, gerontes com mais de 60 anos, tomavam decisões e elaboravam leis. Ápela, assembleia formada por todos os cidadãos com mais de 30 anos, tinha a função de escolher os membros da Gerúsia e confirmar ou não suas decisões. Éforos eram os vigilantes, comandavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e fiscalizavam a vida pública e econômica, então, dos cidadãos. Nossa, né? Então nós temos aí essa caracterização, então, dessa grande cidade, estado que era, então, aí, Espartas. Vamos falar, então, agora sobre o período clássico, tá? Quando a gente fala, então, sobre esse mundo grego, vamos caracterizar, então, aí, continuar caracterizando, né, o que é, então, esse período clássico. Acompanha ali comigo o período histórico do século V ao século IV, na região grega, foi denominado pelos historiadores como período clássico. Este período ele foi marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre os próprios gregos. Vamos falar rapidamente aqui sobre as guerras médicas. Olha só que foto interessante. Temos então agora, né, a briga entre gregos versus persas, tá? Que era lá, então, do Dario, do Xerxes, que também eram conhecidos como médios, por isso, guerras médicas. As guerras médicas ocorreram entre 500 a 449 a.C., entre gregos e persas, pelo domínio do mundo antigo. Então, nós temos aí gregos versus Dario I e grego versus os Xerxes. Pela primeira vez na história grega, as cidades-estados elas vão se unir para defender-se da invasão dos persas.
As cidades da Ásia Menor rebelaram-se contra os persas. Dario, rei persa, castigou os atenienses que apoiaram os núcleos gregos. Atenas, menos numerosa em guerreiro, conseguiu derrotar os persas. Dario passou, então, a preparar uma invasão em larga escala, mas morreu antes disso. O seu filho, o Xerxes, comandou uma nova ofensiva contra os gregos, conseguiu aí derrotar os espartanos na batalha de Termópilas, né? E incendiou Atenas. Só que aí, claro, os gregos fizeram então o quê? A contraofensiva, que foi então a batalha de Salamina, tá? Então, nesta batalha de Salamina, apesar de ser um número bem menor de gregos, nós vamos sair vitoriosos. Mas por que nós vamos então derrotar Xerxes? Porque nós temos ajuda de outros cidadãos, né? De outros guerreiros também. E, claro, nós temos, então, uma cidade militar e, principalmente, quando eu falo em Atenas, sabia ali de toda a vasta extensão territorial, existiam mapas, então eles conheciam ali toda essa parte da Grécia. Isso ajudou, então, né, a reviravolta, então, e o mundo grego, então, acabou aí, né, derrotando, então, aí, Xerxes, e todo o aparato, então, aí dos Medos, ou do Império Persa, tá? Acompanha ali comigo, vamos lá. Pode passar um pouco? Olha só. Vamos falar, então, sobre o período helenístico, ok? Olha só, acompanha comigo. Esparta saiu vitoriosa, então, da guerra do Peloponeso, né? Porque duas grandes cidades-estados, depois, então, aí dessa guerra dos persas, eles vão começar a brigar entre si. Volta aqui para mim, olha só explicar para vocês que foi então a Guerra do Peloponeso. Esparta e Atenas, pós a Guerra dos Xerxes, eles vão guerrear entre si. Para quê, professora? Para ver quem é aquela cidade que vai realmente comandar esse mundo grego. Já falei para vocês e caracterizei. Atenas, cidade então ligadas à educação, à filosofia, à parte cultural, e Esparta militar. Chega um momento que essas duas cidades-estados elas vão querer saber quem é que realmente vai começar a comandar. E aí a gente tem, então, a Guerra do Peloponeso. Quem sai destruído desta Guerra do Peloponeso? O próprio mundo grego. Óbvio, né? Se a gente caracterizou que Esparta é uma cidade militar, vai vencer Atenas. Mas, em compensação, a guerra foi longa, tá? Mais de 10 anos. Então, olha só, o que acontece? Nós temos, então, aí um enfraquecimento desse mundo grego. Por isso, essa parte do período helenístico. Olha só, acompanha aí comigo o período helenístico. Esparta saiu vitoriosa da guerra, mas enfraqueceu a unidade da civilização grega. Tebas entrou em guerra com Esparta, né, e venceu, mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. Em 338 a.C., o rei macedônico Filipe II conquistou a Grécia, mantendo este povo dominado por estrangeiros até o século XIX depois de Cristo. Olha só, vamos então aí, fique ligado então nessa história para vocês fixarem, tá? Atenas, instituição democrática, importância econômica do comércio marítimo, tá? Evolução política, Drácon criou as leis escritas. As reformas de Solon mudaram os critérios de participação no poder, né? Acabando com o monopólio político dos eupátridas. O critério de cisão social passou a ser a riqueza e não mais a tradição. Lembrando que quem é que participa da democracia lá em Atenas? Os homens, mulheres e crianças não faziam parte, tá? Vamos caracterizar, então, agora, né, a cidade, então, de Esparta. Acompanha ali comigo. Olha só, Esparta. Localizava-se na Lacônia, tendo sido fundada pelos dórios. As terras eram distribuídas entre a aristocracia. Os escravos, os ilotas, pertenciam ao Estado. Os periecos eram artesãos e camponeses, não tinham direitos políticos. O sistema de leis em Esparta era atribuído ao lendário Licurgo. Lembrando aí, né, essa cidadania, então, aí ligada ao Esparta, era um direito assegurado pela aristocracia. Educação, lembra, desde crianças são educados para as funções militares. Mulher, interessante, ela vai ser valorizada em Esparta. Por quê? Porque ela gera os militares, as crianças, e eles dão muito mais valor para as crianças do sexo masculino, tá?
Então, uma caracterização de duas grandes polis atingiu o meu objetivo, que era trabalhar, então, um pouco desse mundo grego, duas grandes cidades-estados, e por aqui a professora, então, se despede.